Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Miss. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Miss Grand Brasil 2021, Lorena Rodrigues. Vamos aqui chamá-la e junto com a gente também o nosso parceiro Giovanni. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, Isa? E você? Bem Olha também aí, o Giovanni. Oh, Ele é a planta dele. bom, Vamos oi, lá. Giovanni, tudo bem? antes de você Uma começar, honra. Ah, que honra, gente, que honra. A gente vai iniciar aqui hoje o nosso bate-papo de uma forma bem descontraída. Assim, eu não vou nem, como a gente fala assim, ó, para quem não te conhece, ainda te conhecer, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui, porque a gente viu tudo, né? Todo mundo acompanhou toda a trajetória da Lorena, mas queria saber ali, desde o início, quando você resolveu, vou aqui me jogar no mundo Miss. Como que começou assim para você? Bom, eu já começo dizendo que eu sou meio faladeira, então eu criei uma estratégia para reduzir essa história, porque se deixar, gente, é muita coisa, são muitos anos. Vocês vão ver que eu Uhum. vou falando coisas aqui que daria pra gente ir colocando assim vários detalhes. Mas, bom, quando eu conto essa história, eu começo dizendo que eu sou modelo, né, desde da minha infância, trabalho como modelo desde os meus 10 anos de idade. E sempre, assim, sempre trabalhei com isso e sempre me vi sendo modelo, sempre amei minha profissão, carrego ela até hoje. Mas aí nesse meio da moda, eu conheci uma pessoa, o Dilei Almeida, que hoje em dia todo mundo sabe, que é meu coordenador de Misses. E na época a gente se conheceu justamente por causa disso, porque eu era modelo e ele é formado em moda, ele na época trabalhava com produção de moda lá na minha cidade, na cidade que a gente morava e tudo mais. Enfim, para explicar o seguinte, começou uma amizade sincera, do nada, digamos assim. Passou um pouquinho de tempo, o Dilei começou a coordenar em concursos de beleza. E ele falava comigo, ele falava, Lorena, eu quero que você vá, eu quero que você seja Miss. E eu me lembro de conversar com ele, de pensar assim, nossa, eu, Miss, pra mim era uma coisa assim, distante, sabe? Eu olhava, eu sabia, eu entendia assim, quase nada do mundo Miss, mas eu entendia que tinha o Miss que passava na Band. Acho que todo mundo meio que começou a se interessar pelos concursos de beleza, talvez assim, né? Pela televisão, eu assistia. Mas assim, pra mim eram mulheres assim que eu falava, não, eu, Miss. Enfim, ele falava, ele foi, entendeu? Ele foi ali persistindo, Lorena, mas pensa, eu quero que você vá, não sei o quê. Em 2014, olha como é que faz tempo isso, gente. Em 2014, eu aceitei participar de um concurso que ele queria me coordenar. Na época, o concurso se chamava Miss Universitária Minas Gerais. E eu fui representando o Juiz de Fora. Só que assim, o Dilei também estava começando a carreira dele de coordenador e eu começando a minha de Miss, né? Eu caí assim meio de paraquedas, sem saber o que tinha que fazer, o que não tinha. O que acontece? A gente foi com o que deu, nos preparamos da melhor forma possível, mas na época, nossa, eu me comparando hoje em dia, assim, realmente não sabíamos nada. A gente achou que sabia, mas não sabíamos nada. Mas só que fomos, eu, assim, desse meu jeito, muito conversada. Eu sou uma pessoa, assim, muito observadora também. Então, eu lembro de observar um pouco as meninas, o que elas faziam nos ensaios, como elas se comportavam. Eu via que tinha uma coisa ali diferente. E eu tentava me adaptar. Resumo, terminei esse concurso em segundo lugar. Quando eu fiquei, né, me chamaram como vice, eu me lembro, assim, eu sempre conto essa história, que eu comecei a chorar e chorar e chorar e chorar. Mas era de felicidade, porque eu não estava acreditando, porque eu me lembro de estar naquele confinamento ali, com meninas que eu olhava e eu pensava assim, nossa, eu olhava e falava assim, nossa, mulheres bonitas, muito maquiadas. Eu, na época, mal me maquiava, assim, porque modelo, né, gente? Modelo é totalmente diferente. A gente tá acostumada a pouquíssima maquiagem, enfim, fora passarela, fora várias coisas. E foi um concurso em que eu tive que responder no microfone. Foi um concurso, assim, até que bem completo. Foi uma boa primeira experiência. E eu terminei nesse segundo lugar e eu lembro que eu fiquei assim, gente, peraí.
eu, com esse bando de mulher interessante, fiquei em segundo lugar fazendo, digamos assim, praticamente nada, sem querer, né? Será que se eu insistisse nisso, se eu investisse tempo, dinheiro, enfim, dedicasse, será que eu não poderia, quem sabe, ir para um concurso maior, conseguir um título de Miss Brasil? Porque, afinal de contas, a gente almeja um título de Miss Brasil, né? A gente não tá para brincadeira. E aí, eu sei que eu ainda tô lá em 2019, mas eu vou pular um pouco para a linha do tempo, que em 2016, depois do Dilei continuar insistindo, eu falei com ele assim, ele queria que eu fosse no Miss Minas Gerais CNB. E aí eu falei com ele, olha, eu vou. Depois ele insistiu e tudo mais, eu falei, eu vou, mas eu só vou se for para ganhar. Assim, né? Bem básica, bem assim. Só isso. Exigindo só um pouco de si mesmo, né? Não. Só isso que eu quero. Aí ele, beleza, você quer só se for pra ganhar? Então vamos pra ganhar. Aí eu lembro que eu comecei assim a estudar concurso, entender o que que era. O que que é o CNB? Não é o universo. Além desses tem outros. Aí que eu fui realmente assim estudar e de forma imersiva assim nos concursos. E fui pro concurso, representei Juiz de Fora, ganhei. Aí, no ano seguinte, fui para o Miss Brasil CNB, né? Miss Brasil CNB 2017. Que foi o ano até que a Gabi Vilela ganhou. E foi, para mim, aquilo ali foi um grande marco, assim. Foi um concurso que me marcou muito. Porque, apesar de eu ter tido outras duas experiências de concursos, assim, né? De confinamentos, de concursos, nada como eu brinco que concurso nacional é briga de cachorro grande. Porque você acha que você sabe o que você tá fazendo até você se ver num meio ali em que, assim, o nível tá aqui, sabe? Porque são mulheres retornando pela segunda, terceira vez. São mulheres com coordenações, assim, extremamente preparadas, com muitos recursos, enfim. Aquilo ali é realmente o auge. E participar daquela competição e terminar entre as semifinalistas foi uma coisa, assim, que me abriu os horizontes. Eu lembro que eu voltei para casa, sempre conto essa história também, mais ou menos uma semana depois, o Henrique Fontes, que eu mal tinha conversado com o Henrique, assim, para mim o Henrique era tipo, não, o diretor, uma pessoa assim, quase que inalcançável, inacessível, eu nem falava, acho que oi com ele, pensando assim, não vou atrapalhar o Henrique, sabe? E ele foi, me chamou no WhatsApp, a gente acho que mal tinha conversado, e me chamou para ir para a Coreia do Sul, tipo, um mês depois, representando o Brasil num concurso internacional lá. É o Miss Global Beauty. Fui, né? Tô tentando acelerar, tá, gente? Calma, tá acabando. Eu fui, terminei a competição. Calma que a gente tá adorando. Vai com calma que a gente tá adorando. É porque eu quero responder todo mundo. Eu tô vendo que a live já tá lotada. Gente, espera que eu vou conseguir resolver isso tudo. Esperem. Fui para a Coreia do Sul, vivi aquele confinamento longo, 20 dias de confinamento, concurso internacional, o que também, assim, foi uma primeira vez mesmo, porque acho que nada te prepara para um confinamento de 20 dias até você viver ele. Hoje em dia eu estou trabalhando, né, dando mentoria e consultoria para as misses, e eu tento mostrar para elas isso, assim, que o máximo que eu posso fazer de passar, assim, das minhas experiências, o que eu vivi, eu faço, mas nada como você estar lá no dia a dia, passar os perrengues que aquilo ali exige que você passe para você realmente entender como é que funciona. E foi, assim, super desafiador, foi a primeira vez que eu viajei para fora do país, foi meu primeiro concurso internacional, e eu tinha ainda aquela coisa da língua, né? Eu já tinha feito inglês e era formada nesses cursinhos de inglês que a gente tem, né? Eu me formei num cursinho desses, mas eu não sabia. As pessoas me perguntavam assim, eu lembro direitinho, quando eu fazia lives para ir para Miss Brasil, né, Mundo, as pessoas perguntavam, você fala inglês aí, não sei o quê. E eu pensava assim, não sei se eu falo inglês, gente, assim, porque uma coisa é eu ter formado lá no cursinho que meus professores falam português quando eu preciso. Outra coisa é eu ter que falar com um nativo, me virar ali na língua sem poder recorrer ao português. Então eu lembro que eu ficava assim, não sei se eu sei falar português. Até eu ir pra Coreia. Quando eu fui pra Coreia, que eu falei assim, ou eu falo, né? Porque eu era mímica ou era o inglês. Eu
acho que foi aí que eu destravei mesmo. Foi uma chavinha que eu entendi. A partir disso, eu comecei a falar com as pessoas. Não, eu sei me comunicar em inglês, porque foi esse confinamento, um concurso. Eu amei o concurso, eu falo super bem do concurso. Inclusive, acho que é uma pena que ele não voltou a acontecer. Eu até brinco, eu sou a atual Miss Global Beauty, porque eu fui a última, eu fui a última brasileira a ir pro concurso, né? O concurso não teve mais depois disso, infelizmente, mas foi um concurso super bacana, tenho só elogios mesmo. E terminei em terceiro lugar. Aí, gente, aí é um parênteses. Eu voltei pro Brasil sorrindo daqui até aqui, né? Terceiro lugar. Disputei com 40 e poucas candidatas, né? Muitos países, beleza. Eu falei, aposentei, voltei para casa. Eu lembro até que eu tinha trancado minha faculdade, destranquei minha faculdade, voltei a estudar, meus projetos de vida e tudo, e mais e mais. Só que, lembra que eu falei que eu comecei a estudar sobre concurso de beleza, tá, uns anos atrás? E no que eu estava estudando, eu descobri que tinha o Miss Grand, dentre todos, tinha o Miss Grand International. E eu lembro de quando eu assistia os concursos antigos e tudo mais, eu lembro que eu pensava assim, que concurso chique, que coisa de doido, que palco. Eu lembro que eu assistia pelo YouTube e eu pensava, meu Deus, imagine eu lá. E o poder das palavras, né? Porque eu falei que me aposentei e tudo mais, né? Só que não durou muito minha aposentadoria. Porque até esse momento da vida, o Henrique, a Marina, né, o CNB, como é que eles faziam? Eles elegiam a Miss Grand Brasil a partir do Miss Brasil Mundo, né, a partir do Miss Brasil CNB. Aí eles escolhiam uma candidata, às vezes era segunda colocada, enfim, que representava o Brasil nesse concurso. Então, assim, né, eu participei, não fui escolhida, tudo bem, fazer o quê? A gente respeita a opinião dos outros. Foi dessa época que você tem aquele vídeo que é você falando sobre você, que o Henrique repostou e tudo mais? Sim. Não, é sobre o... Não, gente, no Miss... Eu tenho... Então, já que você falou disso, eu tenho que contar essa história. No Miss Brasil Mundo, vamos pensar aqui comigo. O Miss Brasil Mundo é um concurso, quando a gente pensa assim, é um concurso assim, que tem uma certa seriedade, sabe? Tanto é que a bandeira principal dele ali é a beleza pelo bem, são os projetos sociais. Então é assim, você pensa assim, mulheres extremamente refinadas, cultas e engajadas e tudo mais. Não que eu não fosse, mas quando eu decidi participar do concurso, eu falei assim, eu vou fingir ser um personagem, é uma opção? É uma opção. Desculpa, mas temos misses que fazem isso. Você tem que escolher. Ou você vai vestir um personagem para você talvez ganhar aquele concurso e você vai ter que continuar bancando aquele personagem. Ou eu vou ser eu mesma, vou mostrar quem eu sou em todas as possibilidades, oportunidades. E se olharem para mim e falarem assim, gostei, eu quero ela como a Miss Brasil, beleza. Aí eu vou ganhar a Lorena, vou continuar sendo eu, linda, maravilhosa. Então, quando teve a prova de talento no Miss Brasil CNB, que é esse vídeo, eu lembro que eu pensei assim, eu assisti dos outros anos, né? E eu via que as misses costumavam fazer assim, prova de talento das misses eram cantando, dançando, às vezes um balé clássico, um jazz, tocando algum instrumento. A Lorena foi lá e fez o quê? Atuou e não só se meteu a atuar, fazer tipo um vídeo cômico, né? Porque é um vídeo cômico, não é uma atuação de drama, por exemplo, é uma coisa super comédia, assim. E eu não só fiz isso, como fui selecionada para apresentar o talento lá, porque eles fazem, na época, era um top 10, se eu não me engano, que se apresentava. Hoje em dia acho que é um top 5. Uma coisa assim, mas eu fui uma das que foram lá se apresentar no dia do confinamento e eu fiz um stand-up. Eu fiz um stand-up comedy. Isso tem no YouTube, gente. Coloquem Prova de Talentos Miss Brasil 2017. Tem eu lá, vestida com um look bem assim, anos 80. Não, gente, pra quem não sabe disso, vocês vão surtar de rir. Na época, se existe esse negócio de meme e tudo mais, é porque na época não tinha. Eu tinha virado o meme, com certeza. Mas assim, fiquei em terceiro lugar na prova de talento na época.
E tenho super orgulho, sabe? Porque é isso que eu penso, assim, eu fui eu mesma. Vocês querem um talento? Esse é o meu. Foi inovadora. Eu entendo, assim, perfeitamente, porque eu vi que você é ariana, né? Então, assim, quem é ariano, eu sou ariana, então eu consigo falar aqui também. Então, a gente... ele sempre fica assim, pasmo, porque ele é virginiano, então... Aí aqui... Nossa Senhora! Porém, vocês combinam no signo e eu e a Lorena combinamos no cabelo, tá, meu bem? Né? Eu achei, inclusive, eu achei que você tá me imitando hoje no estilo. Eu vi, tu foi te homenagear, Lorena. Eu lembro que eu vi aquele vídeo, aí eu fiquei pensando, será que ela faz teatro, alguma coisa assim? Porque só pode, eu não sei, você já fez alguma aula de teatro ou só pelo jornalismo que surgiu aquela ideia ali? Nunca fiz aula de teatro, mas vale ressaltar aqui que eu sou filha de uma atriz, minha mãe é atriz, e meu pai músico. Então eu sempre brinco assim, essa junção deu uma menina que ama palco, gente. Você falou palco comigo, tô eu lá, feliz da vida. Posso não saber muito bem o que eu tô fazendo, mas eu tô lá. Criando memes, não é verdade? Sempre, gente, sempre. Bom, e aí, Lorena, depois daí continua aí tua história pra nós, que eu tô gostando. Aí eu fui encher a boca pra falar, aposentei. Isso, final de 2018, início de 2019, o Braz Alves e o Dilei Almeida. Braz Alves é o coordenador do Miss Minas Gerais CNB. Os dois lá, não importa muito bem, chegaram pra mim e falaram assim, Lorena, vai ter o Miss Grand Brasil, vai ser a primeira edição do Miss Grand Brasil. E eu, tipo assim, mentira. Aí falaram, você quer ser a Miss Minas Gerais? Você vai já direto pro Miss Brasil. Aí eu, misericórdia, Jesus Maria José, quero, tal. Fui, me preparei, né, aquilo tudo, animadíssima, tipo, não, esse é o meu momento, minha vez de virar Miss Grand Brasil. Chego lá no concurso, me deparo com Marjorie Marcelli. E eu lembro, gente, não sei se vocês lembram disso, quem acompanhou. Eu tinha cabelão, né? Uhum. Gente, não é mentira. A gente se parecia muito no confinamento. A gente usava meio que o mesmo estilo, assim, sabe? De cabelo, de maquiagem. Mas a gente era muito parecida no confinamento. Tem fotos, assim, que a gente é a mesma pessoa. E eu desse meu jeito de ser, eu brincava com ela assim. Eu falava assim, mas eu sou a gêmea bonita. Que eu ficava brincando que a gente era gêmea, mas que eu era a gêmea bonita. Mas assim, claro, né, gente, que é uma brincadeira. A Marjorie, né? Até hoje... eu falo disso com ela e é uma super brincadeira entre a gente. E a gêmea feia foi lá e ganhou o concurso, né? Foi isso que aconteceu. Batendo na trave, né? Foi, fiquei em terceiro lugar. Inclusive, a minha conterrânea aqui de Santa Maria, que ficou em segundo lugar, a Amandinha. Sim, a Amanda, gente. A Amanda participou do Miss Brasil Mundo, que eu participei também lá em 2017. Então eu já conheci ela por ser Ilha dos Lobos, né? Que ela foi Ilha dos Lobos. Aí depois voltou como Maranhão. Eu lembro quando ela voltou como Maranhão que eu fiquei assim. Onde que Ilha dos Lobos é no Maranhão, gente? Eu lembro que eu fiquei assim, tipo, louca da cabeça. Mas, claro, tirando a geografia, né? Ficou pensando. Mas é claro que a gente... Bom, no Mundo Miss é o que a gente mais vê. Inclusive, já fui convidada até para representar o Espírito Santo nesses concursos, assim. E, assim, não teria problema nenhum, né? Porque não, também seria uma honra. Mas, aí tá. Fui. Realmente, Marjorie ganhou. Depois a Amandinha, maravilhosa. E eu. Aí, eu falei, poxa, eu lembro que o Henrique até me convidou para ir para um concurso aqui na América do Sul. Mas eu lembro que, assim, eu pensei, poxa, eu queria tanto título de Miss Grand Brasil. Não deu, beleza. Não criei nenhum tipo de atrito com isso. Mas eu me senti assim, tipo, já que não rolou o Miss Grand Brasil, eu não quero outro, sabe? Tipo, eu queria ir pro Grand, que eu já tinha estudado, que eu já tava toda apaixonada. Você se identificou com ele, né? Sim, e fora que eu não falo nada de espanhol. Eu não sei me apresentar em espanhol.
Inclusive, quando passa qualquer coisa de espanhol assim na televisão, em série, não sei o quê, eu pergunto pro meu namorado e ele me olha com cara assim, tipo, não é possível que você não entendeu o que falou. Eu não entendo nada de espanhol. Eu tenho um bloqueio com espanhol, não sei por quê. Então eu falei assim, pronto, aposentei de novo, né? Eu danada pra falar, aposentei. Eu já falei que eu aposentei umas 5 vezes, gente. Aí, pra finalizar a história, o Henrique passou um tempo e me chamou pra ir pra China. E eu fui no concurso da China. Miss Friendship, fiquei como vice. Aí, voltei pro Brasil. Mas eu confesso que assim, eu fui, dei tudo de mim, claro. Mas eu fui mais pela experiência. Que eu falei assim, eu não vou recusar ir pra China, gente. Desculpa, mas eu não vou recusar ir pra China. Eu vou dar meu nome e tudo mais. Mas eu fui mais, assim, pela experiência de ir pra China. E fiquei em segundo lugar. Eu lembro que eu ainda, quando eu terminei em segundo lugar, ainda fiquei assim, tipo, gente, eu fiquei em segundo lugar. Que doido, né? Que legal. E agora sim, chegando no último ponto, né, gente? Voltei pro Brasil, falei que aposentei de novo. Beleza. Passou, acabou. 2020, fomos para o ano de 2020 agora, pandemia, papapá. O Henrique já estava com o concurso programado de Miss Grand Brasil 2020. Não, 2020? É, isso, a Lala. Não, 2021. Isso. 2021. Pulamos para 2021, gente. 2020 aconteceu nada na minha vida, nada de concurso. Foi pandemia mesmo e tal. 2021, o Henrique já estava com o concurso tudo planejado, não sei o quê. Infelizmente, o concurso não pôde acontecer por causa da pandemia e também pelo falecimento de um coordenador que estava ajudando o Henrique nisso, de Pernambuco e tudo mais. Uhum. Aí o Henrique veio e me mandou uma mensagem um dia, uma quinta-feira à noite. Lorena, se eu te chamasse pra ser a Miss Grand Brasil, você aceitaria? Assim, gente, não foi assim, tipo, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você tá sentada? Não, foi tipo... Nem foi papo, né? Foi tipo, e Matou aí, a gata? Lorena ali. Topa ou não topa? E aí, né, gente, o fim da história, vocês sabem que eu aceitei, fui, foi assim... Ai, foi o sonho da minha vida realizado. Sim. A história agora a gente conhece, sabe? E assim, eu tenho algumas perguntas que o pessoal fez, tanto em relação ao Miss Grand Brasil quanto o Miss Grand International, e aí eu ia fazer para você algumas aqui, o Giovanni também. A primeira é do Diego, ele falou qual que foi a maior lição que você tirou durante seu reinado como Miss Grand Brasil? Ai, gente, olha, eu posso falar uma coisa muito, assim... É sobre uma coisa interna, na verdade. Que eu me descobri, eu me redescobri, na verdade. Esse título de Miss Grand Brasil foi um presente muito grande. O Henrique e o CNB não fazem ideia disso. Porque eu tava muito perdida. Eu acho até que, ouso dizer que não sou só eu, que em pleno 2021... maio de 2021, tava me sentindo assim, completamente perdida, eu não sabia. Eu tinha me formado há pouco tempo, as pessoas estavam sendo demitidas ao invés de serem contratadas. Eu tinha um plano para minha vida quando a pandemia começou, claro, ninguém podia prever. Então eu me sentia muito perdida. E quando eu topei o concurso, eu peguei a minha vida, ela tava de um jeito, eu virei ela de cabeça para baixo, assim, eu falei, a minha vida vai ser o concurso. Eu vou para esse concurso e eu vou ganhar esse concurso. Então eu estipulei essa meta da coroa dourada e eu fui andando na direção dela, fazendo tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance. E hoje, agora que depois que passou, que eu consegui ter a dimensão e consegui ver o que foi transformador na minha vida, como que eu ter um objetivo e me dedicar integralmente para aquilo, colocar minha energia, colocar meu tempo, como que o resultado foi o melhor possível, sabe? Então, é uma resposta muito pessoal mesmo, mas eu aprendi muito sobre mim, do tipo, se eu fiz isso, cara, se eu conseguir chegar em terceiro lugar de um dos maiores concursos que a gente tem no mundo, eu posso fazer qualquer coisa. É o que eu penso, assim, eu sei que eu posso fazer qualquer coisa depois disso. Lorena, uma curiosidade minha. Tu usava o cabelo comprido. Quando foi a decisão de ir para... Porque assim, não é usual. A partir de ti, na verdade, as meninas já querem cortar o cabelo para irem estilo Lorena. Mas até a tua participação, aqui no Brasil, principalmente, não tinha essa cultura de ir de cabelo curto.
Então era um risco, né? Como é que tu decidiu? Vou cortar meu cabelo e vou. Porque tu recebeu a faixa, a coroa de cabelo curtinho já, né? Foi. Foi assim, gente. Eu cortei o cabelo primeiro, né? Eu cortei cabelo em agosto de 2020. Então, assim, eu não tinha nada de pretensão de concurso, nada, enfim. Tava aposentada, como eu disse algumas vezes. A vida é outra e tal. Fui, cortei o cabelo, tava louca, surtada na época. Achei que o cabelo ia resolver meus problemas. Não resolveu, mas eu fiquei linda e continuei com ele. Aí, quando o Henrique me convidou, eu lembro que eu pensei assim, por uma fração de segundo eu pensei, eu vou ter que colocar mega, porque não vai dar tempo de crescer o cabelo até lá. Vou ter que colocar uma lace, alguma coisa, vou ter que fazer. Só que isso foi uma fração de segundo, que depois eu pensei assim, o quê? Se o Henrique se deu ao trabalho de pensar assim na Lorena, tipo, vou chamar a Lorena para ser Miss Brasil. Ele sabe que eu tô com cabelo assim, então eu acredito que ele gostaria que eu fosse com cabelo assim. Eu lembro que a gente conversou sobre isso e ele queria realmente, tipo, não, vai com esse cabelo e tudo mais. E foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito. É porque, assim, virou uma marca registrada, né? Eu falo assim como também teve meninas a partir da Julia Horta também que cortaram cabelo. O seu cabelo ainda mais marcante ainda. A gente fez a nossa primeira live, eu lembro, com a Miss Bento Gonçalves Latina, e aí quando a gente perguntou sobre inspiração, ela falou, a Lorena. Inclusive, ela tá com o cabelo bem curtinho, assim. No concurso, ela até fez a lateral, assim, mais raspadinha, tudo. Então, assim, virou uma tendência. Lorena lançando tendências, então fez certo. Eu fico muito feliz, assim. Eu sempre falo disso. Não é só... Eu não quero que eu seja uma influência apenas para misses. Eu quero ser uma influência para mulheres. Porque, ainda mais assim, pensem comigo. Se o cabelo não define uma miss, o que define uma mulher, então? Eu digo assim... Sabe, se o cabelo, que é um símbolo, né? Sempre foi um símbolo, o cabelo, as ondas, o movimento de você andar e pá, pá, pá. Ou então uma coisa super latinizada, né? Que é a passarela, aí de repente, pá, joga o cabelo, faz uma coisa. Se eu fui capaz, com esse cabelo de Joãozinho, ir para um concurso de beleza super latinizado, apesar de ser um concurso que acontece na Tailândia, eles são super latinos, eles gostam de uma pegada latina. Se eu, sem um pingo de cabelo, conseguir fazer uma passarela que, inclusive, hoje em dia, todo mundo fala tanto, né, da minha passarela, gostaram tanto e tudo mais. Eu penso assim, gente, o que então que as mulheres não podem fazer? Nada. Exatamente. E falando então do Miss Grand, qual foi a sua etapa, assim, o que você gostou mais na final? Qual foi? Gente, assim, eu sei que não é sobre isso a pergunta, mas eu preciso dizer, uma das melhores coisas sobre a final do Miss Grand é o palco. Eu sei que não é pra eu falar isso, assim, eu digo assim, eu tenho uma coisa mais pessoal pra dizer, claro, sobre as etapas, mas, gente, sabe esse impacto que a gente tem quando a gente assiste no YouTube e a gente fala assim, uau, nossa, que palco enorme, quanta coisa, luz, movimento. Aquilo, pessoalmente, é maior ainda, gente. É uma loucura. Eu me lembro de ensaiar, de ir pra ensaiar no palco da final. Tipo, gente, agora nós estamos aqui, que vai ser assim. E eu não prestava atenção no coreógrafo. O coreógrafo falando e eu ficava assim, ó. Tipo assim, gente... Toda deslumbrada, olhando aquilo. Então, assim, desculpa, mas uma das melhores coisas sobre... Inclusive, gente, quem assiste lá pessoalmente deve ser uma loucura. Eu estava no palco e estava, né, me sentindo maravilhosa. Mas assistir ali pessoalmente também deve ser um evento, assim, né? Mas sobre, assim, as etapas ali da final. Eu confesso que o que eu estava mais ansiosa era pelo discurso de paz. Porque é uma coisa que eu me identifico muito. Eu digo assim, eu sou comunicadora de profissão. É uma área que, por mais que, assim, é minha profissão, né? Sou formada, mas é uma área que eu sempre fui muito apaixonada. E quando eu estudava o concurso e eu via que tinha esse momento, que era tipo um minuto e meio ali, em que ficava silêncio, todo mundo queria ouvir aquela pessoa dar a opinião dela, falar o discurso dela sobre, no caso, a paz.
aquilo me deixava louca. Eu falava assim, gente, eu tenho que chegar no top 9. Eu não ia aceitar, eu ia arrumar um barraco se eu não chegasse naquele top 9, gente. Porque, assim, era tudo que eu queria, era dar meu discurso de paz. E assim foi feito, assim, hoje em dia, quando alguém reposta e tudo mais, toda vez que eu assisto meu discurso de paz, eu lembro de me arrepiar como no momento, assim, eu falava as coisas e eu tava tão concentrada, assim, em falar meu discurso, que eu me arrepiava, enquanto eu falava, eu me arrepiava todinha, assim, foi o melhor momento. E, inclusive, eu tenho uma coisa para falar da final, uma curiosidade, que eu conheci a Vitória Brod no dia da tua final. A gente assistiu juntos no celular. A gente se conheceu e sentamos no mesmo num sofá, assim, para 2 lugares. E aí eu estava assistindo e ela estava assistindo, aí vamos assistir junto. E ela dizia o tempo inteiro assim, ó, a Lorena vai ganhar. Eu sei que a Lorena vai ganhar. Ai, gente, que tudo, que Olha a história! coincidência. Essa eu não sabia. Inclusive eu Adorei. postei a foto do dia hoje, né? Como a gente ia fazer a live contigo hoje. Eu larguei a foto com a Vi que a gente se conheceu. Aliás, a gente se conheceu na véspera, na noite anterior, que já tava lá, óbvio. Mas o teu concurso foi de manhã, aqui de manhã, né? No Rio Grande do Sul de manhã, no Brasil. E aí a gente assistiu junto. Então eu disse, eu tenho que comentar isso na live. Que legal. Deixa eu ver aqui. Você falou, né, a respeito do não entender o espanhol e tudo mais. Eu tenho um amigo meu que é do Panamá, que ele é administrador do Miss Universo Latinas, e ele mandou uma pergunta aqui para você, que é... peraí. O que foi mais divertido de ir até o Miss Grand International? Nossa, divertido não é a palavra pra nada, porque é tudo grande de um sufoco, é uma correria doida. Eu tive 5 meses pra me preparar e assim, tinha hora que eu achava que eu ia infartar. Porque, igual eu falei com vocês, eu fui, mirei na coroa e ali eu fui e tudo mais. Mas tinha hora, eu inclusive fazia terapia, faço até hoje, né? Que assim, era um momento da minha psicóloga falar assim, Lorena, vamos, né, respirar, parar, acalmar, porque eu tava assim. Então, assim, falar divertido, eu vou falar assim, que na hora que eu estava, por exemplo, treinando passarela, ou então pensando sobre o meu guarda-roupa, tipo, eu conversava muito com o Elcio, né, do tipo, como é que vai ser meu vestido da final? Será que a gente faz 2, um pra preliminar, um pra final? Aí quando a gente decidiu, né, depois era tipo, qual usar em que ocasião? Dourado na final, dourado na preliminar, como é que vai ser? Então, assim, essas partes são, né, tem um pouco de diversão, mas é tanta trabalheira por trás que, assim, a diversão mesmo, ela fica, eu acho que pro dia do evento, porque aí sim, eu sempre assumia isso, do tipo, agora eu vou entrar, por exemplo, preliminar, final, ou então o swimsuits, né, que eles adoram, que eles fizeram até numa marina, né, que eles, enfim, adoram inventar moda. Eu lembro que, assim, antes de pisar ali na passarela, eu pensava assim, agora eu vou me divertir. Tanto é que eu lembro direitinho que eu fui e fiz essa prova, né, o Best in Swimsuits deles, e eu, cara, a palavra ali foi diversão. Eu falei, o quê? Vocês querem? Então, vocês vão ter. Porque eu pensava assim, eu já não tenho cabelo. Então, eu tenho que dar um jeito de dar um movimento na coisa aqui. Então, eu fui, dancei e tal, e apontei. Eu lembro que eu saí, o povo na internet tava assim, tipo, meu Deus, a Lorena estragou tudo, perdeu o concurso. E eu pensando assim, o quê? O contrário, eu super me diverti, eu tava lá, radiante, vocês falando que eu perdi o concurso. Eu lembro que eu fiquei assim, tipo, gente, você não sabe de nada. E no momento, aqueles passeios que tinham lá, conhecendo os lugares ali, acho que talvez ali teve alguma descontração? Ou era todo momento sendo avaliado ali, então? Olha, eu vou ser bem sincera, eu tava falando isso até com a Giovana, quando eu tava mentorando ela agora pra ela ir pro Supranational. Aí falam assim, né?
Ah, hoje é dia de passeio, gente. Botem uma roupa confortável, tênis, nada de salto, porque a gente tá indo pro passeio, a gente vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você pensa assim, uhul! Então eu vou pirar o cabeção, ficar relaxada. Não. Você vai continuar... Ai, eu tô no passeio, né? Por exemplo, a roupa continua belíssima, um amassado não tem. A postura, teve um dia que eu andei de que eu andei, gente? Ai, era uma carroça puxada por um animal, gente. Esqueci que não é um cavalo, senão eu lembraria, claro. Mas enfim, é um animal, uma coisa assim super exótica. Eu ia andar naquela carroça puxada. Gente, ao invés de eu estar, tipo, sentada assim, né? Tipo, que legal. A postura aqui, assim, né? Porque o tempo todo é foto, é vídeo, é entrevista que a gente dá, eles param a gente no meio do negócio. Você tá olhando o negócio. Lorena, e me conta, como é que tá? Não sei o quê. Então, assim, é aquilo. É legal você tá ali participando, mas o subconsciente tá ligadaço o tempo todo, sabe? Não consegue relaxar total, né? Só... Já que tu falou assim do antes ali, que tu se divertia no momento de ensaiar a passarela e tudo mais, conta pra nós, a gente sabe, mas pra quem não sabe, como é que foi essa preparação em si, a escolha do vestido, quem preparou a tua passarela, como é que foi o... Porque depois eu conto. Vai, fala aí. Pois é, o Doug tá até aqui, eu já tinha visto ele aparecendo aqui. Um beijo, meu amor. Pra quem não sabe, gente, aqui ó, Doug, que fez minha passarela, né? Assim, eu sempre tive uma trava muito grande com passarela. Se vocês me assistirem nos meus outros concursos, eu engano no gala, porque assim, eu acho que eu meto um carão ali no meio, não sei o que, funcionava, assim, de algum jeito funcionava. Mas ainda mais quando exigia uma coisa assim mais energética, uma passada assim mais marcante, como um swimsuit, por exemplo, eu era tipo só Jesus na causa. No caso, Jesus é o Doug, só o Doug na causa mesmo. Aí, mas eu tenho uma história engraçada assim com o Doug. Não foi intencional, mas quando a Lala tava disputando o concurso, né, o Miss Grand International 2020, eu acompanhava tudo, né, gente? Assim, eu achava que nunca teria aquela oportunidade, então eu ficava comendo o conteúdo da Lala, do Miss Brasil. Eu ficava, tipo, vivenciando o confinamento através do que eles colocavam. E eu lembro que um dia o Doug, né, repostou a Lala, alguma coisa assim. Eu sei que em algum momento eu peguei e comentei com o Doug, tipo, nossa, que sonho, alguma coisa assim. Tipo, nossa, queria, que sonho, enfim, alguma coisa assim, não lembro exato. E o Doug meio que falou assim, ai, vai, volta pros concursos de beleza e tudo mais. E eu pensava assim, ai, tadinho, não, já aposentei, gato. Mas assim, né, quem sabe, eu gostaria muito de fazer passarela com você se eu voltasse, mas acho que eu não vou voltar, não. E, obviamente, né, acabei voltando, como percebemos muito bem. E logo, o Doug foi uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem. Eu falei, gato, eu só ia ser anunciada como a Miss Grand Brasil, acho que tipo um mês depois que o Henrique me fez o convite. Uns 10 dias antes da gente gravar, eu consegui levar o Doug para Juiz de Fora, onde eu morava na época, e ficar com ele 2 dias, tipo um dia inteiro, cada dia, 8 horas por dia, grudada no Doug. E assim, treinando e treinando e treinando. Inclusive, tem até um vídeo, um Reels aí no meu perfil, que é uma torcida de pé que eu dou, que inclusive é uma lesão que eu carrego até hoje, que eu fiz fisioterapia na época, mas é uma lesão pra vida, porque foi um rompimento de ligamento, né? E inclusive dói, tá, gente? Dói, inclusive, pra desfilar, mas a cara é tipo, nossa, não tem dor nenhuma, mas na verdade o pé tá assim, ó. E aí, uma coisa sobre o vestido também, né? Concomitantemente, eu também já tava ali no WhatsApp. E aí, Elcio, não sei o quê, como é que vai ser os vestidos e tal. E uma coisa que acho que eu nunca comentei isso com ninguém. O primeiro esboço que o Elcio me fez, o Doug falando da agonia desse dia, nossa, nem me lembro, gente. O primeiro esboço que o Elcio fez de cada vestido, na verdade, mas é que primeiro ele me mandou o do vestido vermelho, de plumas, assim.
O primeiro esboço que ele me mandou, eu aprovei. Eu não mudei nada. Eu não mudei a cor, eu não mudei o decote, eu não mudei nada. Sabe o que foi, assim, aquela transmissão de pensamento? Tipo, eu sabia que eu queria uma coisa muito incrível, que tivesse movimento, porque, voltando no cabelo, eu sabia que eu não ia ter o cabelo para aquela sensação de movimento. Porque, né, pensa, eu sempre, quando eu falo em movimento, eu lembro da Gisele Bündchen, assim, que a Gisele Bündchen, quando ela desfila o cabelo dela fazendo assim, ó, tá. E eu pensava nisso, eu falava assim, gente, eu já não tenho, como é que eu vou criar essa sensação de movimento? Aí, volto no Elcio, que a gente aprovou esse vestido, que é o meu favorito, inegavelmente, apesar do dourado, assim, ser incrível, mas o meu favorito é o vermelho. E aí a gente começou com o Doug, né, aí junto, já que sabia como é que ia ser o vestido, tipo, decote e tudo mais, a gente começou a ensaiar a passarela em cima disso. É até uma dica que eu dou hoje em dia, qualquer menina que me pergunta, eu falo isso, gente. Já treinem a passarela de vocês com a roupa pensada. Igual agora no Miss Brasil. Eu tô orientando algumas meninas que estão indo pro Miss Brasil Mundo. Aí elas têm o top model. Aí, assim, elas querem ensaiar a passarela do top model, mas, assim, não sabem qual é a roupa do top model. Gente, ainda mais a roupa do top model. Vai que você tem, sei lá, uma manga bufante. Você vai desfilar, então, em algum momento, você vai dar um destaque para aquela manga. Aí você vai ficar treinando. Tipo, eu vou parar assim. Mas, na verdade, esse lado que é o bonito da roupa. Tem que ter um casamento. Tem que saber uma coisa para você fazer a outra bem feita, né, gente? Porque tem isso também. Já que você citou a pessoa aqui, e assim, eu tenho umas pequenas surpresas, assim, eu não te contei, né? Porque senão, né, ia estragar. Então, aqui eu vou chamar alguém para falar um pouquinho com você. Tenha. Vamos ver aqui. Convidei, vamos ver se ele aceita aqui. Adoro esse mistério da câmera virada. Né? Como é que vira esse negócio? Tem. Doug, na tua clica foto, 2 vezes na tela. Duas setinhas, Doug. Assim. Calma aí, deixa eu pôr um filtro primeiro, que eu não quero parecer feio, não, meu amor. Não tô de maquiagem, igual as bonitas estão aí. Eu nem botei Pronto. filtro, gente. Vou botar também, então. Enquanto o Doug escolhe o dele. Pronto. Porque eu não preciso. Pronto. Oi. Boa noite, saudade de vocês. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa Oi, noite. Tô bem. Boa noite, como vai? Nossa, olha, faz tanto tempo que eu não vejo a Lorena. A gente conversa bastante no Instagram, né? Porque agora a Lorena é uma mulher de todo mundo, Miss também, continua sendo, mesmo quase passando a coroa aí. Mas agora é uma mulher que tá aí no mundo Miss e vamos ter muito contato com ela aí depois que ela passar a coroa, se Deus quiser. Bom, agora que a Lorena tá aqui, eu vou contar uma coisa pra ela que eu nunca contei pra ninguém e que eu nunca contei pra ela. Porque assim, todo mundo sabe que eu treinava a Lorena, teve umas 2 ou 3 vezes que eu fui treinar a Lorena e do nada eu começava a chorar. E eu chorava, e ela presenciou isso. Teve um dia que eu comecei a chorar, porque da mesma certeza que eu tenho, que eu estou usando esse óculos agora, da mesma certeza que estou usando uma bandeira na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta, não sei te explicar, que ela seria a vencedora. E para mim ela foi a vencedora, porque tudo que eu vi com essa mulher foi algo assim que não tem como explicar. Eu agradeço de verdade por ter feito parte do treinamento dela, porque é uma coisa assim que sempre quando eu lembro é emocionante para mim de verdade. Quando ela participou do concurso, eu não fiquei emocionado igual eu estou agora. Eu me emocionei antes, porque quando eu vi ela entrando no top, eu fiquei ok. Top 5, no top 10, no top 20, porque eu tinha certeza que ela seria vencedora. Porque a gente tinha uma conexão tão boa de... Ela não falava mal de ninguém, não olhava a outra candidata, ela só olhava o trabalho dela, sabe? E a gente falava muito de Deus, falava muito de energia, e a gente enchia isso no nosso treinamento, sabe? Então tudo que eu vivi com ela é algo assim que não tem como eu esquecer. Com ela, e a Lorena foi algo assim que eu vou levar pra minha vida inteira, porque o que eu vivi com ela é algo assim que não dá pra eu descrever aqui. É só eu sei o que eu passei, sabe? É algo assim, pra mim, surreal. Surreal. Meu Deus. É um presente. Eu queria te dar um abraço. É um presente que Deus me deu ter colocado essa mulher no meu caminho, porque eu sonhei com isso, eu sonho com isso até hoje, e ela foi a que mais chegou perto de realizar o meu sonho também, porque o sonho dela também fazia parte do meu sonho, né?
E foi algo assim maravilhoso, né? Queira ou não, ela voltou pra cá com coroa de primeiro lugar pra mim. Pra mim, a vencedora é ela, por tudo que ela fez, pelo empenho dela. E o que mais gostou é ter dado tapa na cara das pessoas. Porque eu adoro quando as meninas não são cotadas por ninguém, ou as pessoas esperam menos dela, ela chega lá e mostra um trabalho bem feito. E a Lorena só conseguiu fazer isso, sabe por quê? Porque ela é um ser humano de verdade. Quem tá falando isso não é uma pessoa pra puxar saco dela, não. Porque eu trabalho com muitas misses e você vê que a Lorena é uma das poucas que eu frequentemente estou postando ela. E não posto nem pra ver, porque eu não fico marcando ela frequentemente. Eu posto ela porque ela é muito competente no que ela faz. O ser humano dela é muito bom, sabe? Então, quando você é um ser humano bom, Deus te recompensa, né? Por isso que ela chegou onde ela chegou. Que pra mim, ela voltou de lá coroada. Ai, gente, Doug, eu tô toda maquiada, eu não quero chorar, não. Hoje, agora os momentos para deixar a Lorena um pouco sem palavras. A gente chama o pessoal aqui para falar com ela. Eu pensei nisso, assim, preciso chamar alguém, o pessoal que participou da sua trajetória, que fez parte de tudo isso, que eu tenho certeza que, assim, para todos nós, você é inesquecível, mas para a trajetória do Doug, não tem nem como... A gente vê a emoção dele aqui, né? Então... Eu tava assistindo uma... Fala, Doug. Mas sabe por que eu me emociono? Sabe por que eu me emociono? Porque assim, ó, tem coisa. Eu sou muito de energia, igual as pessoas que me acompanham sabem que todo dia eu tô postando alguma coisa relacionada a isso. Porque hoje tudo que eu colho porque eu sei que eu planto uma boa energia. Porque quando eu plantava uma energia contrária, eu também colhia. E eu não tinha essa consciência de que você planta, você colhe. Hoje eu tenho essa consciência. Então hoje eu busco plantar coisas boas, porque eu sei que aquilo ali vai voltar pra mim. E toda vez que eu tive contato com a Lorena, sempre era clima gostoso, sabe? A gente não ficava falando mal de ninguém, era sempre divertida. E eu sentia que algo bom ele ia dar pra ela. E eu não sabia explicar o porquê. Tem coisas que você não consegue explicar, mas você consegue sentir. E toda vez que eu estava perto dela, eu ficava arrepiado e chorava. E do nada eu ficava assim, e eu ela não entendia nada, porque eu tava chorando. E do nada eu começava a chorar. E eu sou muito assim, sabe? E eu ficava assim. Teve um dia que eu segurei na mão dela, a Dilei tava tirando foto. Foi perto da época do aniversário do Dilei, nosso treinamento. E do nada eu comecei a chorar. Ela começou a chorar, e foi um negócio muito louco. Eu não lembro nem do assunto, mas sempre a gente começou a chorar. E do nada. E era sempre assim que acontecia comigo, sabe? Mas era porque era algo bom, né? Era, tipo, aquele choro de medo, tipo, você não tá ficando bem na passarela, você não tá melhorando. Não, eu não sabia o que era. Era algo gostoso, assim. E é isso. Foi pro concurso leve, voltou pro concurso pra cá com coroa. Bem contente, bem satisfeito com ela também. Eu tava numa live, Lorena, e ele falou horrores em ti. Eu tava numa live com que ele tá. Eu tava assistindo uma live que ele tava e ele só falava em ti, é verdade. Né, Dô? Ai, gente, mas assim, eu também não sei explicar. Eu já tive essa conversa também com outras meninas, assim, sobre o Doug. Eu não sei explicar, foi muito espontâneo, igual eu falei com vocês. Eu já seguia o Doug, algum dia eu comecei a seguir ele e tal. Ai, nossa, a passarela dele é incrível, olha, ele treina as meninas, eu via ele treinando a Lala, principalmente na época. E um dia, assim, peguei e respondi o story dele, nem imaginava que a gente realmente se conhecia pessoalmente e quanto mais que ele faria parte tão ativamente, né, da minha preparação para um concurso. Então, foi uma coisa muito espontânea e eu acho que essas coisas, assim, essas relações que surgem espontaneamente na vida são as mais verdadeiras mesmo, porque não tinha nada ali por trás, eu não conversei com ele esperando nada em troca e com certeza ele também não, vocês sabem muito bem como é que essa pessoa ser de luz aí e acabou se tornando uma amizade mesmo, assim, depois eu tive a honra, né, de conhecer ele, de ter aulas com ele e, gente, não adianta, é só elogios mesmo, igual eu falei. Era só Jesus na causa da minha passarela e, no caso, Jesus é chamado Doug, né? Porque ele deu jeito, o homem deu jeito. Então é isso, gente. É felicidade, é gratidão a Deus por tudo isso que eu vivi. Queria que ela continuasse com a coroa, né? Porque a gente sabe quanto foi bom nossos treinamentos, o quão foi bom a felicidade que ela deu para todo mundo aí, porque... Eu espero que a gente continue com esse processo nos próximos concursos também, né? E com a ajuda da Lorena, da Lara, assim, que as próximas que virão por aí vão deixar a gente tão feliz quanto elas deixaram também. Quero muito nisso. Amém. Mas, uma coisa que a Lorena disse aí é porque foi assim, do nada ela me mandou mensagem, a Lorena nunca pôde conversar comigo, porque a Lorena nem me seguia, ó, algo assim, não tinha contato. E ela mandou mensagem pra mim falando que se ela voltasse para os concursos de mídia, ela queria ter aula de passarela comigo. Foi uma semana assim que ela, toda vez eu olhava meus stories.
Coisa que não acontecia. Passou uns 10 dias depois, ela foi convidada para participar do concurso. E, coincidentemente, o dia que ela me mandou mensagem, a Lorena, foi no mesmo dia que a prima dela, a Priscila, no dia que posou um monte de borboleta no corpo dela. Acho que a Lorena nem sabe disso. Que a gente fala muito desse negócio de espiritualidade, de energia, de Deus, enfim. E a prima dela postou uns stories, eu não conhecia a prima dela, sobre borboleta. Aí depois eu olhei no Instagram dela lá, vi que o mesmo dia que a prima dela posou um monte de borboleta na prima dela, passou perto, não sei como que era essa big história, foi o dia que a Lorena me mandou mensagem comigo. E a gente criou uma conexão muito boa. Eu, a prima dela, ela, e foi muito bacana isso, sabe? Mas eu sei que tudo que aconteceu não foi só porque coincidentemente, eu não creio nisso, foi porque Deus colocou a gente pra gente trabalhar junto e deu no que deu, porque não tinha interesse financeiro, né? Interesse que eu gosto disso, porque ela gostava do meu trabalho, ela se identificou, não foi o Henrique Fontes que colocou eu para treinar com ela, foi ela que me escolheu, então foi algo assim muito gostoso de trabalhar, sabe? De verdade. Zero reclamação. O Julian também tive a oportunidade de conhecer ele, que é o coordenador dela, uma pessoa maravilhosa, sempre me trataram muito bem quando eu fui lá. Muitas coisas que acontecem por trás das câmeras, as pessoas não veem, que a gente vive também, que é muito bom, só no meu atropelamento, que eu fui atropelado lá em Juiz de Fora, mas de resto foi tudo bom. Gente, então a gente precisa de uma live só com o Doug, porque é tanta história, vocês não têm ideia. Mas enfim, é isso, tá? Passei aqui pra te dar um beijo, daqui a pouco a live vai acabar, eu tenho que dar uma saidinha. Saiba que você é uma pessoa muito incrível e você faz parte da minha história. Hoje eu posso falar que colho muita coisa, não colho só aqui na internet, colho no meu trabalho e você faz muita parte disso. Se as meninas que eu treinasse não fizessem bom trabalho, eu não seria tão reconhecido igual eu sou hoje. Então, muito obrigado por você me dar a oportunidade de poder trabalhar, de poder mostrar meu trabalho para as pessoas e por ser algo muito especial na minha vida que jamais eu vou esquecer tudo isso que a gente viveu. Muito obrigado, de verdade. Coisa mais linda. Eu que tenho a agradecer. Só te agradeço assim imensamente. Muito obrigada. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu já sabia que ia entrar na live, mas já sabia que ia me emocionar, porque eles me chamaram, mas me falaram, ó, vem pra cá depois dar um alôzinho pra Lorena. E eu fico muito feliz pelo convite, viu, por terem lembrado de mim. Gratidão. Eu que agradeço e, assim, tenho certeza que os dois aqui são sucesso em tudo que vocês forem fazer. Então, muita luz, que é isso, muitas energias positivas, é assim que tem que ser. E muito obrigada por também aceitar estar aqui com a gente hoje. Beijo, Doug. Obrigado. Beijão. Eu não sei sair daqui. Me ensina como vai estar pelo povo. Eu tiro aqui, aí eu consigo aqui, porque eu vou chamar outra pessoa aqui. Opa, conseguiu? Ele saiu. Vamos lá. Tem uma pergunta que me fizeram, e aí vou fazer para você, e aí você já responde para a pessoa. Quem é o amor da sua vida e por que é o Dilei? Por que eu já comecei escutando essa pergunta? Eu falei assim, isso daí é a cara do Dilei. Gente, não dá. E hoje mais cedo a gente estava conversando. Tá, mas na verdade eu estava desabafando, né? Porque eu sou assim, se acontecer alguma coisa, eu não tiver com quem xingar, porque eu não sei vocês, gente, mas quando eu tô muito nervoso, eu preciso xingar. Eu extravaso xingando. Infelizmente, é uma coisa feia, mas é o que eu faço. E a única pessoa que eu consigo xingar e que não vai mudar em nada na minha vida, na nossa vida, é ela. Então, assim, eu já mandei um monte de coisa pra ela, desabafando, enfim. Amizade que é o nome, né, gente? Acho que todo mundo entende essa relação de amizade mesmo. E ai, eu tô com saudade, gente. Também pra quem não tô, sabe, né, eu tô morando em Santa Catarina, né? Morei minha vida inteira em Minas. Já morei em São Paulo, na verdade, mas enfim, a minha vida inteira ali no Sudeste, vamos falar assim, no Sudeste. E agora estar aqui, longe do Dilê, é muito difícil, porque a gente tem o quê? Mais de 10 anos de amizade, né, Di? E sempre morando perto, né? Sempre morando na mesma cidade, enfim. Sim, tô com saudade. Mas a gente vai se ver lá no Miss Grand Brasil. Vamos, está chegando. Esse afastamento está próximo de acabar. Sim. Foi tu que foi o responsável, então, Dilei, por trazer essa moça pra gente, pra todo mundo conhecer? Foi, gente, quase que assim, né?
Vou até aproveitar que eu tô de onça, você bem pantaneiro, quase que foi no laço, né? Assim, foi na base aquele, como é que é? Água mole em pedra dura. Foi basicamente isso, assim. Até que pro primeiro, que ela até contou para vocês, né? Que ela foi quando a gente foi pro Miss Universitária, ela foi numa boa, assim. Mas depois, o que aconteceu? Como no Miss Universitária, ela até falou sobre isso, que a gente meio que deu um start na gente, né? A gente falou, ué, gente, pera. Como que a gente veio aqui sem saber de nada que estava acontecendo direito e essa menina ficou em segundo lugar? Aí eu comecei a ver, eu já via muito potencial na Lorena como Miss, né? Porque a gente fala sempre sobre isso. A nossa referência, antes da gente começar a trabalhar com concursos de beleza, a nossa referência sempre foi o Miss Universo, né, gente? Para os leigos, as pessoas só acham que existe o Miss Universo. Então, e se a gente parasse, eu sempre assisti o Miss Universo, sempre fui fã. E quando eu parava para assistir, eu via aquelas mulheres magérrimas, altas, que falavam bem, que eram educadas, elegantes. Eu falei, gente, eu tenho uma Miss dentro de casa. Eu tenho que dar um jeito de resolver essa situação. E eu fui insistindo com ela, e ela não ia de jeito nenhum, até que, tanto que no ano que a Júlia Horta foi a minha Miss Juiz de Fora. E tinha que ser, né? Que deu no que deu também, enfim. Eu queria que a Lorena fosse, a Lorena, não quero ir, aí eu fui, levei a Júlia. No outro ano eu queria que a Lorena fosse, ela não quis. Aí ela falou comigo, quando eu estiver pronta, eu vou te falar que eu tô pronta, eu vou querer ir, pode ficar tranquilo. Em 2016 ela resolveu. Uma coisa Ares, assim, né? É quando eu quiser, não é quando vocês querem. Não é. Não, E o ele é problema, leonino, tá, gente? Ai, meu Deus. exatamente. O problema é que é a Ariana com leonino. Então, assim, eu acho que eu mando, ela também acha que manda e fica aquela situação. É uma guerra de gigantes ali. Exatamente. Eu falo muito com a Lorena que a gente só não briga muito porque a gente se respeita muito. Porque senão era pra gente se matar. Não, é verdade. Não. Eu e o Dilei, assim, a gente tem ponto, assim, em 10 anos de amizade, assim, são pontuais os momentos em que a gente teve um estresse um com o outro, mas brigar, a gente nunca teve, Nunca assim. na E eu vida. acho que o Dilei fala questão de respeito, e acho que é muito isso também, porque eu penso, assim, sobre relacionamentos no geral, na verdade, né? Enfim, se você não quer perder aquela pessoa, né? Eu acho que você tem que ser capaz também de... Claro que todo mundo erra num momento, né? Às vezes a gente se excede e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que ser capaz também de tentar guardar ali um pouco dos ânimos, né? E fazer funcionar. Porque senão, realmente, o negócio desanda. A minha... E assim... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, tu que é o convidado. Não, ela realmente, quando ela se sentiu pronta, ela falou que estava pronta e tudo mais. E, né, o resto da história vocês já conhecem. Eu comemorei 10 anos de coordenador, comemoro 10 anos de coordenação esse ano. Então, quer dizer, a minha vida inteira como coordenadora, a Lorena estava fazendo parte da minha vida. Então, é um trajeto que a gente acabou vivendo muito junto, né? Um foi aprendendo junto com o outro, das vivências que o outro foi tendo, enfim. Eu ia falar que a minha relação com a Ariana aqui de cima é assim, ó. A gente, cada um tem uma. Eu, ela e o Bruno. Eu, virginiano, ela, a Ariana e o Bruno, que é leonino, né? Então, cada um tem uma opinião. Só que daí, quando ela diz assim, mas eu acho tal coisa um pouquinho mais firme, assim, a gente diz, é verdade, também acho. É isso. Não, a Lorena era muito engraçada, que hoje em dia ela não fala mais isso. Mas há um tempo atrás ela falava assim, eu falava assim, a gente não tem nada a ver. Ela falava, eu acho a gente parecido. Hoje em dia ela não fala mais. Mas ela já falava, eu ficava calado, eu ficava pensando dentro de mim, onde que essa menina acha que eu sou parecido com ela? Onde ela tirou isso? E assim, era uma coisa. Mas o que acabava gerando isso nela? É porque a gente se ama tanto que no final das contas não tem signo, não tem contradição, não tem nada assim. Aconteceu isso, nosso amor passa por cima e pronto, acabou.
E uma coisa também que, assim, sobre a minha amizade com o Dilei, sobre também os concursos que, né, ele sempre esteve comigo aí diretamente, me coordenando ou indiretamente. Às vezes ele não era meu coordenador, mas, né, enfim, amizade, coordenação, tava tudo misturado. Mas uma coisa que eu acho que descreve bem, assim, é que a gente, por a gente realmente termos personalidades, a gente tem personalidades bem diferentes. Isso de alguma forma funciona, isso de alguma forma faz funcionar, então equilibra, eu acho, sabe? Assim, tipo, o Dilei, por exemplo, a gente sempre fala que uma das coisas que mais, assim, aparenta na nossa diferença são questões de gostos, assim, gostos de roupa, estilos, como que ele vê um concurso, como que eu vejo. Às vezes é o mesmo concurso e a gente vê um concurso totalmente diferente. Mas isso acaba equilibrando, porque eu escuto ele, né? Tipo, respeito a opinião dele, tento absorver, e eu tenho certeza que ele também faz a mesma coisa. Então, acho que a balança fica igual. Com certeza. Eu brinco, eu tava conversando com um amigo nosso esses dias, meu e da Lorena, eu tava falando com ele. Que a Lorena assim, eu já comemorei 10 anos, então quer dizer, eu tive 10 misses na minha vida, né? As misses Juiz de Fora, que eu digo. Acaba que teve mais pela questão de região, team, enfim. Mas as misses Juiz de Fora, que é o meu concurso oficial e tudo mais, eu já tive 10 misses. E assim, não é mistério para ninguém que a Lorena é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Não é só na vida profissional, ela é na minha vida pessoal também, é a minha melhor amiga, enfim. E ela podia ser a minha maior decepção, gente, porque ela foi uma pessoa que eu não tinha a opção de não colocar expectativa nela. Eu julguei a minha expectativa toda em cima dela. Então, assim, ela mostrou pra gente o que o Doug acabou de falar aqui agora, né? Ela é extremamente competente, extremamente. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas esses dias eu salvei esse vídeo porque eu assisto ele às vezes. Eu esqueci o nome dele, mas eu adoro ele, o do menino do Com a Coroa. Um dia antes da final do Grand, ele fez um vídeo acho que assim, a gente não consegue contar, mas devia ter umas 80 páginas internacionais colocando a Lorena como a Miss Grand International. Então, na hora que eu vi aquele vídeo, eu não tinha chorado hora nenhuma. Nenhuma. Ela fez hora com a minha cara de todas as formas possíveis. O dia da preliminar, ela fez questão de desfilar e sair da passagem e mandar mensagem. Tá vivo, viado? Me deu vontade de dar um soco no telefone. E em um momento eu tinha ficado desesperado, mas assim, eu tinha contido. Mas na hora que eu vi aquilo dali, eu falei, meu Deus! Aquela pessoa que senta no sofá comigo, que vai no cinema comigo, que come um Burger King desse tamanho comigo, o Brasil, o mundo inteiro tá apostando nessa pessoa. Então, assim, aquela hora ali me emocionou muito. Porque realmente, o que o Doug falou, que a Lorena voltou coroada, gente. É claro que a gente queria que ela voltasse coroada literalmente, claro. Mas ela voltou coroada, né? Assim, praticamente o mundo inteiro coroou essa menina. Então, assim, não tem como. É só orgulho mesmo. E eu sou do time de vocês. Eu queria que a Lorena voltasse, tá? Eu ainda queria que ela participasse de mais um concurso antes de aposentar. Enfim, tô jogando essa no ar para já fazer uma pressão. Como vocês sabem, eu falo que eu Pressiona ela, aposento né? e não aposento nada, né? Então, assim, ó, eu tô aposentada, gente. Fica no ar aí. Eu ia Já fazer. teve muitas dessas perguntas aqui. Lorena, você não pensa em voltar em outra franquia? Eu já vi diversas vezes você falando que para você era o Grand, você realizou o seu sonho. Só que, ao mesmo tempo, hoje você falou várias vezes que se aposentou e voltou, né? Então agora eu fico, será que? Gente, não faz muito tempo eu tava conversando com o Doug e eu tava falando sobre isso. Por quê? Olha, gente, olha a mente da pessoa. Eu voltei do Miss Grand falando, aposentei, né? Mais um dia normal na vida da Lorena, aposentei. Tá, ninguém se surpreende mais. Eu falo isso, a pessoa fica tipo, tá bom. Aí eu agora tô trabalhando com as meninas ativamente na questão da preparação delas, né? Tô orientando, tô mentorando. Então, gente, a minha vida atualmente é estudar concurso de beleza, porque eu fico assistindo, reassistindo, anotando coisas, vendo pontos. Tem que fazer isso. Hoje em dia, agora assim que eu tô estudando, eu vejo padrões, sabe? Tipo, olha, o Miss Supranet não tem feito sempre isso, e não sei o quê. Enfim,
Ah, meu filho, mas isso daí tá sendo um gatilho, porque aí eu fico assim, e se eu voltasse, eu acho que eu ia fazer isso e eu podia ganhar o concurso. Aquela Então, formiguinha, né? é, Aquela coisa. como diz o meu amigo Bruno e meu amigo Guilherme, é sobre isso. É sobre tá tudo. Exatamente. Bom, É, eu tenho mais uma pessoa aqui para chamar, que eu queria, é, assim, como ela já passou pela experiência que você vai passar agora, que é essa passagem de coroa aqui, então aí eu vou chamá-la aqui para a gente poder também deixar essa mensagem para você. Então eu vou me é. despedir de vocês, porque por mais que eu ame a Lorena, como eu disse, eu sou muito pantaneiro, então eu preciso ver minha novela, tá? Elcio, Elcio, não sai ainda, espera um pouquinho. Ó, Não, tu e a eu vou ficar Lorena. com você. Não, não, mas eu quero fazer um pedido. Eu quero que a minha página fique importante. Vocês me sigam lá, porque vocês dois não me seguem ainda. Ai, misericórdia. Gente, nossa, olha, a gente tomando carão, é a nossa cara, tomar carão em rede nacional. É a Eu vou nossa aproveitar cara. ao vivo aqui que não vai ter escapatória para vocês. O meme vindo, gente. Tá... Meme Pode vindo, da deixar, gente tomando viu? coió. Então é isso, Beijo, agora eu vou amor. chamá-la. Muito obrigada, gente. Dilei, por aceitar estar aqui Obrigado com a gente. vocês por valorizarem tanto o nosso trabalho, por gostarem tanto da Lô. Eu falo que a Lorena é meio que minha... Aquela coisa que fala, né? Agradou a mãe, agradou o filho, agradou a mãe. É que é a mesma coisa. Então, muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a Lô, né? Por, na época do concurso, vocês divulgarem tanto, incentivarem tanto. Foi muito importante ter vocês com a gente. Eu que agradeço Beijo, aqui. beijo, beijo. Beijo. Beijo, Vamos ver aqui. Bom, Gente, mas são muitas surpresas nessa live. Eu não tava nem com a roupa preparada pra isso. vamos ver. Ela estava aqui com a gente. A gente fala tanto que a pessoa, coitada, já não tá querendo mais. Né? Pera aí. Gente, deixa eu ler um comentário, então, alguma coisa. Pode aqui ler. Pra gente entreter. Pera, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui nos comentários. Ih, já falaram assim, o Araújo, vai para o Supra! Será, gente? Será que... eu apoio o Araújo. O Henrique vai ficar até doido comigo, nossa senhora. Acho que o Henrique tá aguentando, vai jogar a cara, gente. Não estou encontrando ela aqui. Vou mandar mensagem aqui para ela. Deixa eu ver. Lorena, teve uma perguntinha aí nas perguntas. Qual a tua opinião sobre as meninas do universo, do top 5 ali? Fala pra nós aí. Ah, eu vi mesmo. Na hora que chegou, eu tinha visto mesmo essa pergunta. Olha, eu não quero. Eu sei que vocês vão pensar assim, ai, tá sendo política. Mas eu vou ser bem sincera, tá, gente? O que eu tenho acompanhado sobre o Miss Universo é assim, meu nível de intimidade com o que tá acontecendo no Miss Universo é o mesmo que todo mundo, tá? Eu quero adiantar o seguinte, assim, eu também só fico acompanhando aqui nos bastidores, pelas páginas, o que o próprio Miss Universo tem postado. E das Misses que estão agora nesse top 5, eu só conheço pessoalmente a Mia, do Espírito Santo. Então, assim, o meu coração bate forte pela Mia. Eu, inclusive, jurava de pé junto que a Mia ia disputar o Miss Grand. Eu, inclusive, quando eu conheci ela... Conheci não. Encontrei com ela em Balneário Camboriú, há uns 2 meses atrás, quando a Giovana foi eleita Miss Supranational. Ela foi, né? A Mia tava lá nesse evento. E eu cheguei num momento pra ela, eu falei assim, Mia, eu quero conversar com você, peraí e tal. Só que tava uma confuseira. Ela de um lado, conversando, dando entrevista, não sei o quê. E eu de outro também, super fazendo as coisas do concurso. Acabou que a gente não conseguiu ter esse momento de conversa, porque eu ia pressionar ela. Eu ia falar assim, gata, você vai disputar o Miss Grand Brasil, né? Porque eu queria saber da boca dela, porque muito se falava na época. Bom, resumo da história, já falei, né? Assim, meu coração bate forte, mas, gente, não me odeiem por eu não estar falando os outros nomes. Se tá no top 5 é porque as mulheres são poderosas, né? Eu, assim, ali, eu não sei como é que vai ser resolvido aquele problema, que é um problemão mesmo, aquele top 5.
Sim. Problema bom, né? Eu não Problema tô bom. conseguindo achar ela aqui. Problema bom. Vamos lá. Se caso eu não conseguir achar ela aqui, eu tô tentando mandar mensagem, mas eu não sei se ela tá vendo. Vamos ver. O pessoal tá comentando aqui do Miss Universo Brasil. E ai, eu não sei se ela tá vendo aqui, gente. Eu queria chamar ela porque assim, Eu não eu sei que. acredito que Então, é um momento assim muito pessoal e especial para você, porque falta o quê? No máximo 20 dias para você passar a coroa. Então, eu acredito assim que deve estar sendo aquela sensação de tipo, quero passar por isso porque deve ser uma sensação totalmente assim diferente, né? Enfim, mas ao mesmo tempo deve dar aquela coisa, não, deixa eu ir de novo, não é? Eu não sei como que você se sente com isso. Não, no dia que o Henrique me mandou a minha passagem aérea, que, assim, oficializou que eu estaria lá, né, no concurso, né, gente? Porque ele comprou a passagem e eu falei, realmente eu vou. Quando ele me mandou, eu me gelei todinha, porque eu falei assim, agora tá bem palpável, agora tá bem real que eu estou indo lá passar minha coroa, gente. E eu confesso que eu já escrevi o meu discurso de despedida, né? E, gente, eu não tô preparada para falar ele. Então, assim, eu não quero que chegue. Eu quero que chegue o concurso, porque eu tô doida também. Eu adoro, gente. Eu adoro. O povo na minha casa fica até doido comigo, porque eu adoro confinamento e tudo mais. Mas, como é para eu passar a coroa, eu não quero que chegue. Entendeu? Exatamente. Lorena, deixa eu te fazer umas perguntas aqui que eu sou curioso. Quem era a queridona do concurso lá contigo, assim, lá no Miss Grand Internacional? Aqui tu se acertou mais, aqui, enfim, rolou mais afinidade. Quem eu tive mais afinidade no Miss Grand, de Misses? Isso. Ah, tá. É porque eu não ouvi que deu uma travadinha aqui. Bom. Eu tenho que falar da El Salvador, porque foi a minha primeira colega de quarto. Eu tive duas, né? A El Salvador e a Indonésia. E a minha primeira, que foi que eu fiquei mais tempo, foi a El Salvador. E querendo ou não, gente, você dorme e acorda com uma pessoa. No primeiro dia ela é desconhecida, no dia seguinte ela tá tomando banho e você tá maquiando. Então é assim, entendeu? Não tem eu digo assim, as duas no mesmo banheiro, uma maquiando, outra tomando banho. A vida é essa. E uma coisa que eu já contei isso algumas vezes, uma curiosidade, né? Eu falei com vocês aqui que eu não falo um A de espanhol. Eu não, nada, vezes nada, versus nada. Cheguei e descobri que a minha colega de quarto era El Salvador. Mas eu pensei assim, tranquilo, Lorena, a gente se comunica em inglês. Ela vai falar inglês comigo, eu vou falar inglês com ela, tá tudo ótimo. Primeira frase que eu falei com ela, aí ela comigo. Não hablo inglês, não falo inglês. Aí eu, pronto, agora não sei como é que vai ser isso. Aí eu falei em português com ela, eu cheguei assim, mas você me entende? Aí ela, um pouquinho. Aí eu, então já tá ótimo. Aí era um tal de eu falar um português com um pouquinho de espanhol. Gente, não, deixa eu contar essa rapidinho. Um dia, a gente tinha que ir jantar, pegar o jantar, que a gente comia no quarto normalmente, uma caixinha assim, que era o nosso jantar. Aí tinha que buscar. Aí eu virei pra ela em português, porque a nossa conversa era assim, tudo é doido. Eu virei e falei assim, você quer que busque o seu jantar? Eu vou pegar o meu. Você quer o seu que eu traga? Aí ela, Aí eu, jantar, jantar. Aí ela, não entendo, não compreendo. Aí eu, como é que eu vou fazer isso, né? Na hora que eu fui no Google, eu descobri que jantar em espanhol é cenar. Que realmente não tem nada a ver, cenar para jantar, né? Mas depois disso, tudo meu era assim, cenar, vamos cenar, então vamos cenar. Você quer cenar? Então vamos cenar. Tudo era cenar pra mim. E quando... Vamos... E Lorena, e tu achava assim, quando tu chegou lá e viu todas aquelas mulheres, tá entrando, Isa?
Ah, não, achei que tava. Quando tu Eu viu encaminhei todas aqui a elas, live para ela, vamos ver se ela. quando tu chegou e viu toda aquela mulherada lá, tu achou que tu poderia ganhar, assim, tipo, vou ganhar? Ou como é que foi? Gente, foi assim, eu vou ser 1000% sincera. Eu estava tão concentrada na minha vitória. É o que eu falei pra vocês, eu não tô mentindo. Quando eu aceitei o convite do Henrique, eu falei assim: eu vou e eu vou pra ganhar. Porque senão não tem porquê. Por que eu vou lá? Eu vou passear, gastar dinheiro, gastar o meu dinheiro, gastar o dinheiro dos outros? Não, eu vou pra ganhar. Então eu tava tão concentrada em que eu ia ganhar, não era. E esse sentimento foi uma coisa que eu fui estimulando dentro de mim. Eu fui cultivando isso. E não é que eu pensava assim, eu sou a melhor de todas e todo mundo é horrível. É o que o Doug falou, uma coisa é verdade. Eu não olhava pro lado, sabe? Assim, eu realmente evitava ficar vendo o que essas meninas estavam fazendo, o que não estavam fazendo e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá e eu tive contato com elas pessoalmente, é que eu fui realmente me dar conta do tipo assim, igual a Indonésia. Não sei se vocês lembram, mas a Indonésia todo mundo colocava nas cabeças, assim. Era uma das grandes favoritas da Miss Indonésia. Ela tinha muitos seguidores e realmente a Indonésia, ela tem um coordenador, né, muito massa. Inclusive o concurso tá indo pra lá, acho que muito por causa dele. Ele tá movimentando isso. Enfim, eu lembro assim, de eu olhar pra Miss Indonésia e eu me dar conta, eu falar assim, essa que o povo coloca nos hot picks e tudo mais. Mas eu, em momento algum, eu me sentia assim, tipo, ai, que medo da Indonésia. Ou então uma outra que as pessoas costumavam falar bastante era a Miss Venezuela, até porque ela parecia muito com a Valentina, que ganhou o Miss Grand International em 2019, né? E ela realmente, gente, pessoalmente, ela lembra demais a Valentina. E eu, né, vi, e tipo assim, ainda mais Venezuela tem um peso, né, muito grande a faixa. Eu lembro de ver essas meninas me dar conta do tipo assim, é aquela favorita, aquela que todo mundo fala. E eu não me sentia assim, tipo, mas, enfim, vou perder pra ela, é claro. Eu não pensava isso não, eu falava, elas vão ter, eu posso até perder, mas elas vão ter um trabalho desgraçado aqui. Bem ariana, bem competitiva, é isso aí. Já entendo. Quando você falou a frase lá do início, eu vou entrar no concurso, mas eu tô entrando para ganhar, eu acho que é a frase principal de um ariano, porque ele não entra em nada pensando que vai perder. Se ele acha que tem a possibilidade dele perder, ele já nem entra. Então, é bem assim. A competição tá aqui na veia. E a Miss Vietnã era cotada por alguém ou foi meio surpresona, assim? Gente, a Vietnã, se você pegasse assim, todas da Ásia e juntasse, lá no confinamento antes dela ganhar, eu falava isso com o Henrique, inclusive. Da Ásia, ela é a mais forte. Ela é muito bonita pessoalmente, eu acho ela muito bonita. Ela não é muito alta, mas assim, sabe aquela pessoa assim que se você olha, as medidas todas parecem de boneca, assim. Ela não era muito alta, mas o corpo dela era super bonitinho. E ela sempre estava muito bem vestida e tudo mais. Ela parecia uma boneca. Se olhar para ela, ela parecia uma boneca asiática. E o inglês perfeito, conversava com a gente, quase que sem sotaque, assim, porque tem asiáticos que você conversa que você fica assim, Jesus Cristo sacramentado. Mas ela super desenvolta, desembolando inglês muito bem e tal. Então, eu achava ela super perigosa. Inclusive, eu falava isso com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, que não, é a Indonésia que é a mais forte da Ásia. Eu falava, gente, só quem vive o dia a dia do concurso sabe o que está acontecendo aqui. Porque o concurso, gente, querendo ou não, ele tem as provas preliminares, tem a final, beleza. Mas muita coisa sobre o concurso é a pontualidade da Miss, o humor dela no dia a dia, e se você leva um ensaio a sério ou não. O concurso também, isso tudo, e isso as pessoas não veem. Teve uma pergunta que fizeram para a Isa, né? Que era do. Como é que foi a pergunta? Como é que funciona como é que foi a prova da entrevista e como é que o peso da entrevista, como é que é? A entrevista preliminar, né? Com todas, né? A entrevista, eu lembro direitinho, eram 2 minutos só para cada menina. E eles foram extremamente pontuais com isso. Assim, inclusive eu lembro que nós éramos
a 60 países, uma coisa assim. E eu calculava e eu pensava assim, vai ser um dia inteiro de entrevista. Ainda mais com as minhas outras experiências de concursos internacionais, era um dia inteiro de entrevista. Porque por mais que falem assim, é 2 minutos, acabava, sempre leva mais tempo, aí atrasa, não sei o quê. Gente, não tô brincando. Era 2 minutos ali, pontuais. Assim, não chegaram a, por exemplo, me interromper. Não cortaram minha fala no meio e falaram assim, 2 minutos, ok, let's go, next. Não foi assim. Mas é aquilo, né, gente? É o profissionalismo. Eles sabiam muito bem como fazer as perguntas ali na hora para justamente durar o tempo certo. E por incrível que pareça, foi fácil. Gente, foi muito, muito fácil fazer essa entrevista preliminar. Lá no Miss Grand, eles já fazem uma coisa que eu acho assim, todo concurso devia fazer isso. Você entra, eles já estão com uma ficha aqui na mão, de papel, caneta, que tá tudo seu ali, gente. Nome, altura, idade, o que você faz, se você estuda, se você trabalha. Tudo. Por que eles adivinham isso? Não, a gente manda antes, claro, a nossa ficha de inscrição, mas eles já estão ali. Então, eu não precisei perder o tempo. A minha entrevista não foi assim, Hi, my name is Lorena, I'm 27 years old, I'm a journalist. Não, minha entrevista não foi isso. Já foi tipo, Lorena, que bacana! O que você tá achando da Tailândia? Juro pra vocês. O que você tá achando da Tailândia? Aí eu, que não sou boba nem nada, já falei assim, eu amei, eu moraria aqui tranquilamente, gente. Eu moraria aqui, com certeza. E eu lembro que eles morreram de rir, eu falando assim, né? Depois me perguntaram do tipo, se eu não ganhasse, quem eu achava que ganharia o concurso. Inclusive o Henrique já me falou que ele é que começou com esse tipo de pergunta, assim, se você não ganhar, quem você acha que deve ser? Me perguntaram também, me perguntaram sobre se atualmente eu trabalhava com alguma coisa no Brasil, do tipo assim, se eu era contratada, se eu era contratada no Brasil, porque na minha descrição lá, na minha coisa, realmente isso não ficou claro, porque eu não trabalhava como, enfim, contrato de nada. Então, eles me perguntaram isso, tipo, querendo saber, assim, se eu tinha tempo livre, né, pra se ganhasse o concurso. Foram isso, gente, foram umas 3, 4 perguntas que eu respondi, tranquilo, saí linda, maravilhosa. E quem que tu respondeu que se tu não ganhasse, tu achava que deveria ganhar? Eu falei a Miss Panamá. Eu até cheguei a dar uma entrevista um dia, assim, de bastidores, assim, que me fizeram a mesma pergunta. E eu dei os mesmos motivos, assim, porque no primeiro dia o Henrique, o Nawat, o Henrique tá falando de mim. O Nawat deu no press conference, ele pegou o microfone lá e falou umas coisas. E ele falou que ele estava procurando uma Miss que tivesse em 3 Bs. Oi, gente! Esse é o Bruno, o leonino que a gente falou anteriormente. Agora sim! E pegar o finalzinho. Ele apareceu. Consegui Ele pegar veio aqui pro finalzinho da live. Tudo bom, Lorena? Tô bem, e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Vou terminar então só aqui de falar da Panamá. Aí eu fui e me lembro que o Nawat falou isso, que ele estava procurando uma Miss que tivesse 3 Bs. Beauty, Body e Brain. Né? O cérebro, beleza facial e beleza corporal, como se fosse isso. E eu olhava pra Panamá, gente, sem brincadeira. Pra quem não sabe de quem eu estou falando, depois vocês googlam aí, a pessoa que tá em casa aí. Miss Grand Panamá 2021. A mulher é um monumento. E fora isso, de ser assim, incrível, bizarramente bonita, ela era um amor de pessoa. A gente se deu tão bem, assim. Ela me adotou, eu acho, no concurso, porque ela é uma mulher desse tamanho assim. Então eu brincava que ela era até minha mãe, porque pela altura, não era nem pela idade, porque ela era desse tamanho. Ela me abraçava, e eu sou alta, gente, mas ela me abraçava assim, eu ficava assim nela, assim, ela, ai, amiga! Tudo de bom. Pra mim, se ela tivesse ganho, eu teria ficado assim extremamente feliz também. Que altura tu tem, eu Lorena? consegui entrar em contato, mas assim, eu queria dizer assim que, como eu comentei anteriormente, eu acredito que esse momento para você vai ser inesquecível. E assim, eu pensei, já há tempos a gente tinha
pensado em chamar você para live, porque a gente também estava fazendo live com as suas possíveis sucessoras. Então eu falei assim, preciso fazer com a Lorena antes que ela entregue a coroa. Então, eu queria agradecer por, assim, mesmo depois de um tempo a gente conseguiu finalmente esse contato com você. Para mim é uma honra, né, que você está aqui com a gente e te desejar, assim, que essa passagem de coroa seja um momento inesquecível e que você pense em não estar aposentada. Quem sabe a gente não pode ver a Lorena de novo por aí. Eu vou levar isso em conta, eu prometo. Gente, mas eu só tenho a agradecer, de verdade mesmo, assim. Eu peço desculpas aqui publicamente por, às vezes, demorar a responder. E eu lembro que a gente já tinha chegado meio que assim, ai, vamos marcar, eu vou te passar minhas datas. E eu não consegui fazer isso. Eu até me justifico, porque eu tava num período de mudança pra vir aqui pro Sul. Mas eu quero agradecer demais, foi uma delícia conversar com vocês. Eu falo isso de coração. A gente pode marcar uma parte 2, tá? Pode ser assim, uma próxima live, depois que a gente já tiver a minha sucessora, aí a gente marca uma live com a sucessora, comigo, porque aí a gente fala tudo, eu dou dicas aqui. Enfim, eu já super animo isso. Isa tem o meu WhatsApp, não divulga esse meu WhatsApp, Não. Esse meu número Ó, vaza. tá em 7 chaves, nem os dois aqui sabem, ninguém sabe. Sem nada. Mas assim, a gente faz uma live, quem sabe a Lorena candidata para uma outra franquia também, não sei. Aquelas que jogam Uma no boa mar. Quem sabe, gente? Eu falo que eu tô aposentada, mas ninguém me leva a sério, então... Eu tenho para dizer assim que para mim eu sou um missólogo desde que nasci, eu acho assim, eu amo, né? Amo as Miss e sou completamente apaixonado. Agora que tu vai seguir minha página, tu vai ver como eu sou apaixonado pelo mundo Miss. E aí eu trago coisa lá de 1954, 55, enfim. E assim, ó, para mim, estar aqui contigo foi um convite que a Isa me fez, a gente tem feito umas lives junto, e esse convite, assim, foi muito, muito legal, assim, muito importante para mim, porque, como tu falou, assim, ó, sem interesse nenhum, é o fato de conversar com a nossa Lorena, porque tu se tornou um ícone, né? Todas as meninas que a gente fala, que a gente entrevista, elas citam tu e a Lala, todas, sabe? Então, tu se tornou uma super mega referência e já é um nome lendário no mundo dos concursos, né? Mas, como a Isa disse, eu ainda quero te ver de novo no Miss Supra, na versão Universo, enfim, no que tu achar mais apropriado. Gostaria muito mesmo, vou torcer muito para que tu aceite, para que tu ganhe e leve novamente, com toda essa experiência que tu adquiriu, né, que tu já era maravilhosa, imagina depois de tudo que tu passou, né, então volta, pensa e leva em consideração o nosso pedido. E para mim é uma honra, é só isso que eu posso te dizer. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Eu entrei só no finalzinho, entrei só mesmo para te deixar um beijo, te agradecer por ter nos representado tão bem, Lorena. Eu assisti toda a live depois, mas eu tenho certeza que essa live foi incrível. Mas eu não podia deixar de estar aqui para te mandar um beijo, agradecer por representar bem o Brasil e agradecer também por ter elevado muito, né, o nome do concurso, o nome dos concursos de beleza do nosso país, porque eu tenho certeza que grande parte dessas gurias que estão se inscrevendo, que estão retornando, que estão entrando, também tem tu como inspiração. E isso deve ser extremamente gratificante, né? E para nós também, imagina para ti. Então eu tô muito feliz de estar podendo te mandar um beijo aqui e vou assistir a live depois, prometo. Tá bom, obrigada. Ai, gente, obrigada. Para mim foi um prazer imenso conversar com vocês, conhecer vocês. E eu aguardo a próxima live que, nossa, hein? Sim, eu tô esperando porque, assim, eu vou ver essa final. Assim, não vou estar em casa, mas vou dar um jeito de ver, que eu quero assistir tudo. E aí, a partir da eleita, espero que seja uma da que a gente entrevistou, que a gente tenha já tido esse papo antes para saber como vai ser o pós. E aí você tá convidado, então, para estar junto com a gente. Arrasou, gente. Eu vou saindo aqui, mas agradeço demais todo mundo também em casa que ficou, que mandou mensagem. Eu tentei dar uma olhadinha nos comentários e agradeço muito mesmo, viu? Beijo.